Aula 17, frente 2, meu lindinho. Nessa aula a gente começa um dos assuntos preferidos do prof, cinética química. E essa aula é super rápida, super fácil, é só para te mostrar os conceitos iniciais da cinética, falando sobre a velocidade das reações. E no final da aula tem a resolução de exercícios, como você já sabe. Se liga que a gente tem a playlist completa e no link aqui da descrição você tem a nossa lista extra de exercícios para você treinar depois da aula, beleza? Não deixa de curtir e aproveite essa aula. Valeu, lindinho! Já está aparecendo aí na tela, meu lindinho e minha lindinha, nossa aula sobre cinética química. Cinética está relacionado com velocidade e química, transformação. Então, nós vamos estudar a velocidade com que as transformações ocorrem. E quando a gente fala de cinética, galera, o importante é a gente falar da velocidade média. Velocidade média, que nós vamos chamar de VM. Aqui, criativo. Você conhece lá da física a ideia de velocidade, concorda com o prof? Lá na velocidade da física, o que que você tem? Deslocamento pelo tempo. Aqui a nossa reação ela não sai correndo de um lado para o outro do laboratório. É verdade, prof. Então o que que acontece? Quando a gente está falando de velocidade média na química, a gente vai falar da variação da quantidade de uma substância. Como ela aparece ou desaparece ao longo de uma reação, de uma transformação, certo? Então a nossa velocidade média aqui, galerinha, é o seguinte, você vai encontrar em alguns materiais assim, ó, o delta da quantidade em módulo, tá? Pelo delta t, tzinho de tempo. É a variação da quantidade pela variação do tempo. Isso aqui a gente encontra em alguns materiais, não está errado, não. Só que você tem uma questão de equação modular, né? A quantidade aqui pode ser mol, pode ser litro, pode ser mol por litro, que é o que a gente mais usa, que é a concentração molar, tá? A unidade pode ser a que você achar melhor. E o tempo, e o que o exercício quer que você use. E o tempo pode ser segundo, porque existem algumas reações que vão acontecer em segundos. Pode ser em minutos, porque existem reações que acontecem em minutos. Ou horas, porque existem reações que acontecem em horas. Certo? Só que lógico que aqui o prof vai te ensinar uma malandragem. Lembra aqui da nossa aula lá da Química 1 sobre reações químicas. Nas reações químicas, o que que nós temos? Os reagentes vão formar o quê? Produtos. Concorda com o prof? Os reagentes vão formar produtos. Então, o que que vai acontecer? Com o passar do tempo, a quantidade de reagente diminui, enquanto a quantidade de produto aumenta. Então, não se assuste, e aí isso aqui, ó, é uma malandragem que as provas vão te cobrar. Se você estiver nos reagentes, tá? No lugar do módulo fica mais fácil. Eu, por exemplo, eu prefiro, porque eu não lembro direito daquelas exceções de equação modular, tá? Eu coloco um sinal de menos. Por quê? Porque vai diminuir com o passar do tempo. Então você coloca um sinal menos da quantidade pelo delta do tempo. Para quando a gente está falando do nosso reagente. E os produtos, com o passar do tempo, são produzidos. Então, para os produtos, a velocidade média, meus pichucas, vai ser com um sinal de mais. Você vai perceber isso em algumas questões. Mas no final, a velocidade sempre vai dar um valor positivo, tá? No final das contas, de um jeito ou de outro, a velocidade média vai dar sempre um valor positivo. Por isso, do módulo ali naquela primeira equação. Essa malandragem que o prof ensinou do sinal, galera, ajuda muito, sabe aonde? Ajuda muito na interpretação do gráfico, na parte de análise gráfica. Análise gráfica.
A gente vai ver bastante aqui. Na parte de análise gráfica, o que nós temos? Os reagentes devem aumentar enquanto os produtos, os reagentes vão diminuir enquanto os produtos vão o quê? Aumentar com o passar do tempo. Então você vai ver algo mais ou menos assim, ó. Para os produtos, um gráfico crescente, e aí você vai lembrar da matemática, um gráfico crescente, porque o sinal é positivo, e para os reagentes, um gráfico que decrescente. Ah, guarda isso aqui, lindo. Guarda isso aqui, linda, que nós vamos, tá? Nós vamos usar muito em breve essa ideia de gráfico crescente, decrescente, aí, principalmente para resolver os exercícios e para... Oh, desculpa, povo. Para a parte onde vamos falar sobre equilíbrio químico. Beleza? Show. Ah, prof, mas eu tenho que fazer isso para todo reagente, para todo produto? Sim, galera. Você vai ter que fazer isso para todo reagente, para todo produto. Mas é claro que sempre tem um jeito mais fácil, que é pela velocidade média da reação, tá? Pela velocidade média da reação. Então vamos lá. V é diferente. Opa! Velocidade média da reação. O que a gente vai fazer? Vamos chamar de VR. E na nossa próxima aula, o prof vai te mostrar como que a gente acelera essa velocidade da reação. Vamos pegar uma reação hipotética aqui, lindos, ó. Azinho, azão, mais Bzinho, Bzão, formando Czinho, Czão, mais Dzinho, Dzão. Aí você fala, meu Deus, teacher, virou aula de genética agora? Não, né, Pituquinho? Não é aula de genética. O que é o Azinho, o Bzinho, o Czinho e o Dzinho? O Azinho, Bzinho, Czinho e Dzinho são os nossos coeficientes estequiométricos do balanceamento. São os coeficientes do balanceamento. Então, aqui pode ser qualquer valor, 1, 2, 3. E isso que é o mais legal. Por quê? Porque o balanceamento, o coeficiente estequiométrico, vai te dizer, por exemplo, quanto de um reagente está sendo consumido e quanto de um produto está sendo produzido. Então, você tem uma relação direta entre esses caras. A relação é o seguinte, a velocidade da reação está sempre para 1, tá? A velocidade da reação está para a velocidade do A, que está pelo Azinho, assim como a velocidade do B está para Bzinho, assim como a velocidade do C está para Czinho e a velocidade do D está para o Dzinho. Então, existe uma relação entre todos eles. Ai, que difícil, prof. Calma. Calma, o prof vai dar uma dica para vocês. Existe uma relação entre o coeficiente estequiométrico e a velocidade. Aquele cara com maior coeficiente estequiométrico vai ter a maior velocidade. Deixa uma mensagem para o seu eu do futuro. Maior coeficiente estequiométrico, maior velocidade. Deixa isso num cantinho anotado, lindos. Isso é importante, tá? Então, o coeficiente do balanceamento vai fazer diferença. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Vamos supor que eu tenho a velocidade do H2O2 da decomposição é
2 mol por litro por segundo. Tá? O prof chutou alto aqui, tá, galera? Numa reação. A minha pergunta é, qual a velocidade do O2? Sendo que a reação é 2H2O2 formando duas águas e o O2 gasoso. Como é que eu vou saber? Ué, eu tenho a velocidade de um que eu usei essa fórmula para fazer. Mas como é que eu faço para encontrar a velocidade do outro? Usa essa relação aqui, ó. Ó, a velocidade do H2O2 está para o seu coeficiente do balanceamento, que é quanto? 2. E a velocidade do oxigênio está para o coeficiente estequiométrico. Qual que é o coeficiente estequiométrico? Quando não tem nada, é 1. Pegou a brincadeira, lindo? Show, lindinha? Maravilha. Agora, ó, faz a matemática aqui, ó. 2 mol por litro por segundo, dividido por 2, é a velocidade do O2. Vai ser quanto? 1. Então, você percebeu o que o prof está querendo falar para vocês? Que aquele cara que tem o maior coeficiente vai ter a maior velocidade e aquele que tem o menor coeficiente vai ter a menor velocidade. E isso vai estar diretamente relacionado, o prof trouxe com análise gráfica. O prof trouxe uma malandragem aqui. Vou dar um tempo para você fazer, tá? Não deixa rolando a aula. Dá um pause daqui a pouco para você pensar, tá? Ó, tenho aqui a quantidade, eu vou colocar aqui concentração pelo tempo. Fechado? Aí, eu tenho uma reação 2A mais B formando C. E eu tenho as curvas. A minha pergunta é, qual curva é do C? Qual curva é do B? Qual curva é do A? Dá um pause aí, tenta responder e depois você dá play de volta para ver a resposta do prof. Galera, uma a gente já mata logo de cara, que é aquela que está crescendo. A que está crescendo é do produto. Eu só tenho um produto. Ah, é verdade, prof. Então esse cara é o C. Concorda comigo? Agora eu tenho dois reagentes. Qual vai ser o A, qual vai ser o B? O A tem o maior coeficiente, vai ter a maior velocidade. Maior velocidade vai ser aquele mais inclinado. Então, o A vai ser o roxo, para você deve estar aparecendo azul, e o B vai ser o laranja. Então, se você quiser, complementa ainda aqui, ó, maior vai ser a inclinação no gráfico. Inclinação. Guarde isso aqui no seu coraçãozinho. E bora lá fazer alguns exercícios. Fechou, meu povo? Bora! Bora lá então, galera, para a resolução dessa nossa lista de exercícios da aula 17, falando de cinética química, primeira aula de 3, tá? Então vamos lá, olha só. Para neutralizar 10 ml de uma solução de ácido clorídrico, foram gastos 14,5 ml de uma solução de hidróxido de sódio, 0,120 mol por litro. Nessa titulação, eu gosto dessa palavra porque ativa no seu cérebro algo que só você sabe fazer. A fenolftaleína como indicador do ponto final da reação. A fenolftaleína é incolor no meio ácido, mas torna-se rosa na presença de uma base em excesso. Após o final da reação, percebe-se que a solução gradativamente fica incolor à medida que a fenolftaleína reage com o excesso do NaOH. Então ela está reagindo, então ela vai se comportar como um reagente, por isso que a nossa curva aqui vai ser decrescente.
Nesse experimento foi construído um gráfico que representa a concentração de fenolftalina em função do tempo. Beleza, vamos lá. O que ele pergunta na letra A? Letra A. Escreva a equação da reação de neutralização e calcule a concentração em mol por litro do HCl. Povo lindo, ó, vamos resolver aqui então primeiro a equação de neutralização. Preciso que você lembre comigo, tá? Lembra comigo aqui, ó. Eu tenho ácido HCl mais base formando sal e água. Isso é a minha neutralização. A água vem do H+, do ácido, com o OH- da base, e o sal vem do cátion da base, com o ânion do nosso ácido. Beleza? Fechou. Primeira parte resolvida. Se fosse uma questão específica, deixa assim indicado. Pronto, acabou. Agora, tem uma outra pergunta que é calcule a concentração em mol por litro da solução de HCl. Bom, perceba comigo algo importante. Vamos fazer titulação, vamos usar aquela nossa malandragem, ó. 1 mol de ácido tá para 1 mol da base, não esquece do balanceamento. Então, a quantidade em mol do ácido está para a quantidade em mol da base. Lembra da nossa aula de titulação? Na igual a NB. Show? E a quantidade em mol do ácido é concentração do ácido vezes o volume do ácido é igual a concentração da base vezes o volume da base. Tranquilo? Legal, lindos. Agora vamos lá. Ó. Ele quer da gente a concentração do ácido. Ele deu o volume de ácido lá em cima, 10 ml. Concentração da base, 0,120 mol por litro. E o volume da base, 14,5 ml. ml de um lado com ml do outro. Corta, corta. E aí a gente vai chegar na nossa concentração bonitinha. HCl vai ser 0,174 mol por litro. Beleza, lindos? Cuidado aí, fiz a matemática, matamos a primeira questão. B. Calcule a velocidade média da decomposição da fenolftalina. Perceba que ele quer a velocidade média da fenolftalina, não da reação como um todo. Porque se eu preciso da reação como um todo, eu vou precisar dos coeficientes estequiométricos. Como ele não deu, vai ser só da fenolftalina. Só que você lá no começo percebeu que a fenolftalina está diminuindo com o passar do tempo. Então, a velocidade da fenolftalina, que eu vou chamar de VF, tá? É do F de fenolftalina, é a variação, só que com sinal negativo, porque é um reagente da fenolftalina, dividido pela variação do tempo. Então, a velocidade vai ser quanto variou a concentração nos 50 segundos iniciais. Perceba que, ó, 50 segundos está mais ou menos aqui, certo? Então, vai ser final, 3 vezes 10 a menos 3, menos inicial, 5, 10 a menos 3. Tudo isso dividido pela variação do tempo. Final, 50 segundos, inicial, 0. Já fiz a matemática. A velocidade da fenolftalina vai ser 4 vezes 10 a menos 5. 4 vezes 10 a menos 5 mol por litro, que é a concentração, por segundo, que é o tempo. Beleza? Só que essa questão tem duas perguntas. Explique por que a velocidade da reação não é a mesma durante os diferentes intervalos de tempo. É que a velocidade da reação depende da concentração da fenolftalina. Concorda? E se eu diminuo a concentração da fenolftalina, a velocidade também vai o quê? Diminuir, certo? Então, cuidado aí. Ele vai falar, por que a velocidade muda ao longo da reação? Porque a velocidade da reação depende da concentração inicial dos reagentes. Como a concentração dos reagentes muda, a velocidade da reação também muda. Se ela diminui, a velocidade diminui. Beleza? Escreve isso no cantinho, vai ajudar bastante aí na hora de fazer a questão. Boa, lindos! Simbora! Opa! Aí. Questão de número 2. Considere a reação representada pela equação química. Essa reação ocorre em várias etapas, sendo que a etapa mais lenta corresponde à reação representada pela seguinte equação. A velocidade inicial dessa última reação pode ser expressa, então ele deu a velocidade aqui, em função do A. Então, ele deu que a velocidade do A é 5 mol por segundo. Certo? Legal. Só que ele quer a velocidade do E. Então, você vai olhar lá na equação global, 3A
mais 2B, formando 4E. Que o E está com coeficiente 4 e o A está com coeficiente 3. Então, a gente diz que a velocidade do A está para 3, assim como a velocidade do E está para 4. Nossa equação de velocidade da reação. Então, eu vou ter que a velocidade do A é 5 mol por segundo, dividido por 3, é igual à velocidade do E, dividido por 4. Eu já fiz essa continha para a gente ganhar tempo, lindos e lindas. A velocidade do E vai dar 6,666 mol por segundo. Ou seja, 6,7. Resposta certa, letra C. Acertamos. Show! Simples. Só isso, prof. Só isso. Deixa eu te contar. Essa questão é do ITA. Nossa, prof, acertei a questão do ITA. Ótimo, vamos embora. Questão de número 3. A reação de decomposição da amônia gasosa, lembra amônia, NH3, foi realizada em um experimento fechado. Tá aí. A tabela indica a variação da concentração do reagente em função do tempo. Qual a velocidade média de consumo do reagente nas 2 primeiras horas? Então, olha, ele não quer a velocidade da reação, ele quer a velocidade do reagente, certo? Então, vamos lá. Como é que eu vou calcular a velocidade do reagente? Opa, que é o NH3. Deixa eu só mudar a cor aqui pra gente. Vai ser velocidade do NH3, como ele é reagente, menos variação da concentração do NH3, dividido pela variação do tempo. Você vai ter, então, que a velocidade do NH3 vai ser menos... Qual que é a concentração final? 4 menos a inicial, que é 8. Prof, a final é 1. Não, lindo. Ele quer 2 primeiras horas. Então, você vai parar aqui, ó. Pegadinha essa questão. Dividido pela variação do tempo, que é 2 menos 0. Em cima, a concentração está em mol por litro. E embaixo o tempo está em hora. Então, quando você fizer essa matemática, você vai encontrar nos números menos 4 com menos dá mais 4. Dividido por 2, 2. E nas unidades, mol por litro por hora. Show? Trabalhe com as unidades, lindos, porque eu já vi provas que estão cobrando em unidades diferentes. Então, aqui está em hora e ele pergunta assim, quanto que é em mol por litro por segundo? Aí você tem que transformar esse tempo para segundo e fazer a conta com segundo. Beleza? Então, cuidado, por favor, eu sou chato, use sempre as unidades. Você sabe que eu sou muito chato com unidade. Legal. E para a gente terminar essa nossa aula, que é bem rápida, essa parte do conteúdo é bem bacana, a questão de número 4. Coloque um coração na questão de número 4. Eu acho uma questão muito bonitinha para a gente discutir. Ele fala assim, ó, para a reação 2N2O5 formando 4NO2 mais O2, os seguintes dados foram obtidos. Tempo, olhe, analise o gráfico, analise a tabela. Tempo, concentração do reagente. Está diminuindo com o passar do tempo, porque é um reagente. Só que ele quer saber qual é a concentração de oxigênio no tempo 10 minutos. Ele quer a concentração do O em 10 minutos. Só que ele não deu concentração do O, ele deu concentração do N2O5. Putz, prof, e agora? Perceba, no começo eu não tenho produto, porque eu só vou ter o 1,2410 a menos 2 do N2O5. Só que depois de 10 minutos, eu variei a concentração do N2O5, ou seja, eu produzi O2 e NO2. Agora, a sacada é quanto que variou a concentração do N2O5. Variou final, só que como ele é reagente, vamos colocar um sinal de menos, né? Final menos inicial. 10 a menos 2, menos inicial, 1,24, 10 a menos 2. Isso vai dar para a gente 0,32 vezes 10 a menos 2 mol por litro. O que significa isso? Se essa foi a variação do nosso reagente, quer dizer que nos 10 minutos foi o que reagiu. Reagiu em 10 minutos. O quanto foi consumido. Então, com o quanto reagiu em 10 minutos, eu consigo saber quanto que eu produzi de O2 em 10 minutos. Estou comparando substâncias diferentes. Do que se trata essa questão agora? De estequiometria. N2O5, 4NO2 mais O2. Duas linhas, reação
exercício. O exercício quer saber o quanto eu produzi de O2 quando eu reagir 0,32 vezes 10 a menos 2 mol por litro deste carinha. Prof, mas eu não sei fazer a regrinha de 3 com mol por litro. Tudo bem, usa só mol, tá? Mol embaixo, mol em cima. O que era a quantidade em mol que vinha da reação? Coeficiente estequiométrico. Mol embaixo, mol em cima. 1 mol. Tranquilo? Faz a regrinha de 3. A malandragem que eu te ensinei pode ser na linha aqui também, ó. 2 virou 1, dividir por 2. Então aqui eu vou dividir por 2 também. Pode? Pode, galera, sem problema nenhum. O nosso x vai dar 0,16 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Tudo bem, gente linda? A resposta certa é a letra D. Qualquer dúvida, você sabe onde me encontrar. E até um próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau! E aí, lindinho, gostou dessa nossa aula? Espero que você tenha curtido. Lembrando que aqui na descrição do vídeo tem alguns links muito importantes para sua preparação aí para as provas do vestibular e do Enem. A gente se encontra na próxima aula. Valeu, tchau, tchau!